Vamos falar sobre o Gerdau. Vamos lá, né? Informou, né? Vamos lá, um resultado, uma queda de 50% em relação ao ano passado, né? Os números acabam, né? Quando a gente compara, a gente acaba ficando, puxa, o que aconteceu, né? A gente pode, aí já vem a pergunta aqui que eu adiantei, a situação da China, a gente sabe que está um pouquinho complicado por lá, e aí a pergunta aqui, o que você pode falar desse resultado? A China realmente foi uma vilã nesse resultado da Gerdau do segundo trimestre? Tá bom, vamos lá. É assim, sobre China, a empresa hoje não tem operação lá, né? É basicamente Brasil, América do Sul e América do Norte, né? Então ela está localizada nas Américas. Mas, naturalmente, a China sendo um dos maiores mercados consumidores de aço, de minério, acaba impactando o preço dessas duas commodities, né? Então, isso naturalmente também impacta aí indiretamente os resultados da Gerdau. Quando a gente olha o resultado, né, a gente tem que lembrar que ano passado foi um resultado histórico, né? Foi realmente completamente fora da curva. Tanto é que quando a gente vê essa queda de resultado, né, na comparação anual, ela já era meio que esperada, né? Tanto é que o papel estava estável, agora está ficando 1%, né? Então, meio sem... Não foi um trigger para os investidores estarem se posicionando no papel. Tá? E falando de resultado, a produção foi mais ou menos em linha com o primeiro trimestre, né? Então 3 milhões de toneladas de produção de aço bruto. A receita também 3% inferior ao primeiro trimestre de 2023, o que é praticamente em linha. Agora, por conta dessa queda do preço, né, uma menor demanda da China acaba fazendo com que haja uma queda de preço, né, e isso acaba impactando a companhia. Então, essa queda de preço acabou impactando também o EBITDA da companhia, né, caindo mais de 40%, e aí, por fim, o lucro também acaba sendo bastante impactado, né? Agora, acho que a boa notícia disso tudo é que a companhia vem num programa de desinvestimento e readequação do seu balanço desde 2014, né? Então vai fazer 10 anos. Por que isso é importante? Porque ela já está bastante desalavancada, né? Então, mesmo que a gente passe por um trimestre de um pouco maior de desaceleração, né, de crescimento, o balanço dela bem equacionado permite ela continuar fazendo investimentos, permite ela continuar distribuindo dividendos, né? E que isso não prejudica a alavancagem dela, né, que está em 0,37. Então, no final, eu achei que foi um bom resultado dado esse contexto, né? A nossa avaliação no final é neutra, mas eu acho que acabou não sendo trigger, tá, esse resultado. Mas gosto bastante do papel. Dado o cenário macroeconômico, se tirando essa comparação que nem você falou, que foi uma receita recorde no ano passado, então, na verdade, veio mais ou menos em linha, é o que você falou aqui, né? E agora você comentou um pouquinho sobre, né, a gente está vendo, eu já comentei sobre a China, você falou da queda da demanda da China também, e você falou também de investimentos. A empresa vai investir um pouquinho mais de 3 bilhões numa plataforma de mineração sustentável lá em Minas Gerais, né? Agora a gente viu um pouco dessa queda nesse segundo trimestre, e aí queria te perguntar nesse cenário um pouco mais ainda, né, na verdade, ainda desafiador, quais são as perspectivas aí para os próximos trimestres, para o terceiro, para o quarto, para esse ano? O que você pode, qual é a sua expectativa para os resultados da Gerdau? Tá. Assim, em termos de investimento, eles tinham dado um guidance de 5 bi para o ano, né? E aí, como você comentou, né, falaram dessa nova mina aí de mineração que eles vão investir mais. O que é interessante a gente notar? A matéria-prima para você produzir o aço pode ser tanto a sucata quanto o minério, né? E por conta disso, a empresa tem uma base de fornecedores forte de sucata e também tem suas próprias minas. Então, eu enxergo o investimento, né, numa nova mina de minério como sendo natural para que ela continue operando bem, conseguindo menores custos aí de produção, né, e continue se diferenciando
em relação ao mercado. Sobre resultados especificamente, eu acho que a gente vai ter um pouco de continuação do que a gente está vendo, né? Então, no Brasil, um menor consumo por conta dos setores desacelerando e também uma maior penetração do aço importado. Nos Estados Unidos, um resultado muito forte, né? Lembrando que os Estados Unidos é quase 50% do EBITDA da companhia, né? Resultado muito forte por conta dos programas do governo, tem aquele CHIPS Act, né? E o programa de infraestrutura. Então, dois programas muito fortes que devem continuar estimulando lá nos Estados Unidos. E a parte de aço especial, que tem sido bem voltado para a indústria de óleo e gás e para a eletrificação da frota, que apresentou um excelente resultado. Como ele é pequeno no todo, representa um pouco mais de 10% do EBITDA, a gente não consegue ver claramente no consolidado, mas foi o segundo melhor trimestre desse segmento de aço especial. Então, também foi bastante interessante. Tá? Então, eu espero um pouco de continuidade, né? Um resultado mais morno comparado ao ano passado, né? Mas ainda assim muito bom, de modo com que a companhia deva continuar distribuindo mais de 10% de dividendo e continuar fazendo seus programas de investimento que no final serão bons para o futuro, seja para redução de custo, seja para inclusão de uma nova linha de negócios, né? Então, se a gente for lembrar, nos últimos trimestres eles anunciaram uma usina fotovoltaica, né, em parceria com uma empresa de energia, justamente para reduzir seus custos de energia, né? Então é bem interessante. E também já tinha anunciado no ano passado uma parceria com a Randon, né, para você estar no segmento de caminhão, implemento. Então, são coisas interessantes que a companhia está pensando, sempre muito conectadas com o seu expertise, né, e que poderão aí no futuro reduzir custos ou então aumentar o faturamento. Tá? Então, sem muitas surpresas por agora, mas a gente pode ver que vai continuar sendo um resultado sólido. Essa é a sua visão. E assim, acho que de repente a surpresa positiva que a gente pode ter é o setor de construção civil no Brasil, né? Se a gente for olhar os resultados das incorporadoras, os lançamentos estão muito fortes. E normalmente a gente começa a ver encomenda das incorporadoras mais ou menos ali 6 meses depois dos lançamentos. Então, entre aspas, a gente está contratando um segmento de construção civil um pouco mais forte para o ano que vem. Isso pode ser bastante positivo para a companhia. Tá. Agora, falando especificamente das ações, né? Goal 4, né? Tá no MAB, nas melhores ações da Bolsa. Queria que você falasse um pouquinho por que investir nessa ação, por que ela está lá na carteira, o que você pode falar um pouquinho mais de Goal 4? Tá. Bom, é uma empresa, mesmo que tenha ciclos, né, de negócios, ela tem se mostrado bastante resiliente. Ela fez um turnaround muito forte aí nesses últimos anos, uma governança muito boa, né, tocado pela família, está desalavancada e, como eu comentei, ela tem buscado novas oportunidades de negócio dentro do seu expertise. Então, no final, a gente vê uma boa empresa e nos parece um bom investimento dado o valuation atrativo, né? Hoje ela negocia 4 vezes EBITDA, distribuindo bastante dividendos. Então, é aquela clássica geradora de caixa que dificilmente vai ser a melhor companhia da Bolsa em determinado ano, mas que ao longo do tempo ela retorna bastante capital para o acionista, seja via recompra de dividendos, seja via valorização das ações. Tá? Então, acho que é uma boa composição, né, de retorno para uma carteira de investimentos. Inclusive, a empresa falou que os dividendos vão chegar a R$1 bilhão, né? E aí, queria te perguntar, nessa estratégia, seria uma para o investidor, né? Você falou boa pagadora de dividendos também das ações. Qual seria a estratégia mesmo do investidor pensando nessa ação? Dividendos, ação, o que você poderia falar um pouquinho da alocação dentro dos investimentos, vamos dizer assim, onde deveria estar alocado ali Goal 4?
Assim, eu acho que, dada a qualidade do negócio, né, e as suas linhas de atuação, ela é uma boa pedida para quem está procurando um investimento via dividendos, né, uma carteira mais vaca leiteira, né, vamos dizer assim. Embora, né, no seu estatuto ela tenha aprovado uma distribuição mínima de 30% do lucro, o que, em tese, não é tão alto, o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, principalmente porque ela já está bastante desalavancada, é que ela consegue distribuir muito mais. Tá? Então, nos últimos 12 meses, ela já distribuiu 75%, então mais do que o dobro do mínimo aprovado. Né? E como ela não tem um CAPEX tão relevante para fazer para frente, né? Embora a gente já tenha falado de alguns investimentos aqui, né? Como a gente não tem uma coisa tão relevante para frente, é natural que ela continue recomprando ação, distribuindo dividendos. Tá? Então, acho que se encaixa bem nessa característica aí de vaca leiteira, sim. Tá, legal, nessa estrutura aí de pensando em dividendos. Agora, a Gerdau tem duas ações, né? Goal 4 e GGBR 4. Por que Goal 4 e não GGBR 4? O que você poderia falar? Ou também, né? O que você pode falar dessas duas ações? Porque eu vi também que o pessoal está interessado aqui em saber qual das ações comprar. Uhum. Para ser sincero, o vetor vai ser o mesmo. Né? Então, se o operacional da companhia estiver bem, esses dois papéis deveriam andar. Qual é a grande diferença? A GGBR é a subsidiária, né? Então a GGBR é a Gerdau, e a Goal, ela está em cima da GGBR. É uma estrutura que eles fizeram, uma estrutura de holding, para que a família mantivesse o controle da companhia. Tá? Hoje, a gente prefere Goal porque quando você tem uma estrutura de holding, a holding negocia com desconto de mais ou menos 20%, que é o que está hoje. E embora eu não consiga enxergar isso no curto prazo, existe uma expectativa de que essa estrutura de holding seja desfeita para que para que a empresa avance para o novo mercado no futuro. Né? E se essa estrutura de holding for desfeita, eu acho que ela beneficiaria mais quem está posicionado em Goal 4. Tá? Então, não acho que não seria uma coisa para agora, mas caso isso venha acontecer, seria mais benéfico para quem está em Goal 4, então por isso a gente recomenda. Tá? Mas não acho que estar posicionado em GGBR seja ruim, não. Tá? Acho que, como eu falei, né? Pega o mesmo vetor.